Bom dia, pessoal. Vamos fazer mais uma aula. Essa aula é destinada aos alunos do sétimo ano, tá? Nós vamos falar hoje a respeito do volume de cubo e de paralelepípedo, tá certo? Então, ó, só para começar aqui algumas ideias, né? Eu vou propor uma seguinte situação. Vamos supor que uma pessoa tem uma coleção de livros. Os livros têm essas dimensões aqui, ó, 15 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 5 centímetros de altura, vamos dizer assim, né? E essa pessoa ela vai acomodar esses livros em caixas, tá? Ela tem 36 livros iguais a esse, tá? Como é de uma coleção, são todos iguais, tá? Todos têm o mesmo formato. E essa pessoa ela vai acomodar em caixas iguais a essa daqui, ó, que tem 45 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura, tá? E 15 centímetros aí de altura. Para a gente resolver esse problema, pessoal, a gente pode dizer assim, ó, quantos livros que vão caber em cada dimensão, ou seja, quantos que vão caber aqui na largura, quantos que vão poder ser colocados aqui na largura, quantos podem ser colocados aqui na altura, tá certo? Então, ó, como aqui são 45 centímetros, 45 dividido por 15, se eu colocar o livro nesse mesmo jeito que ele está aqui, ó, 15 centímetros, né? Ó, 15, vamos dizer aqui, ó, 15, depois 30, 45, ó. Cabem 3 livros aqui, ó, no comprimento. Então, ó, no comprimento cabem 3. Largura. Tem 30 centímetros aqui a largura e cada livro tem 5 centímetros de largura. Então, ou seja, na largura aqui, ó, vai dar 6 livros aí. 30 dividido por 5 vai dar 6, tá? A altura dos livros, 5 centímetros aqui, olha lá, tá vendo? 5 centímetros. Então, 15 dividido por 5 vai dar 3. Então, cabem 3 livros aqui na altura. Ó, 1, 2, 3 livrinhos aí. Tá certo? Então, 3 vezes 6 vai dar 18. 18 vezes 3, 54 livros aí. Então, ó, só nessa caixa aí caberiam 54 livros aí, tá certo? Então, ou seja, tá, GT? Como ele tem 36 livros, ó, uma caixa só já cabem todos os seus livros aí, tá certo? Então, ó, às vezes, quando tem exercícios assim, né, de quantos livros cabem, né, quantos cubos cabem dentro de uma figura, você pode fazer uma conta desse jeito, você pensar em quantos cabem em cada dimensão, tá certo? Você descobre quantos cabem em cada dimensão, depois você multiplica, você determina aí a capacidade, tá? A unidade padrão para se medir sólidos é o cubo, né? Então vamos dizer, gente, ó, você tem aí um determinado recipiente, né? Você vai falar quantos cubos cabem dentro desse recipiente. O cubo, pessoal, né, é aquela figura completamente regular, né? Ó, todos os lados dele têm o mesmo tamanho. Então você tem uma unidade, ó, em cada um dos lados dele.
Essa unidade pode ser qualquer coisa, tá, gente? Vamos dizer assim, né? Pode ser centímetros, pode ser decímetros, pode ser metro, né? Então pode ser aí qualquer unidade de comprimento aí. Por isso que eu não coloquei aqui que unidade que é essa, tal, porque pode ser qualquer unidade de comprimento. Então vamos dizer, se a unidade fosse centímetros, você teria 1 centímetro cúbico que nós falamos, tá? Se fosse em decímetros, a gente teria 1 decímetro cúbico. Se essa unidade fosse em metros, eu teria 1 metro cúbico, tá? É a unidade aí que a gente utiliza aí para determinar aí o volume, tá certo? Continuando aí, pessoal. Vamos pensar aí no cubo. Só o cubo aí agora, tá? Vamos dizer que eu quero saber aí o volume desse cubo aqui. Tá? Esse cubo ele tem 3 por 3 por 3 centímetros aí a unidade, tá certo? Eu quero saber aí quantos centímetros cúbicos, né? Como eu estou trabalhando em centímetros, então eu quero saber quantos centímetros cúbicos tem esse cubo aí, tá? Imagine, pessoal, ó, que você vai dividir esse cubo aqui, ó, em cubinhos, tá certo? Igual o cubo mágico, né? Tá? O pessoal nem gosta de cubo mágico, né? Esse daqui tá igualzinho, né? Vamos supor que esse cubo mágico aqui, né? Esse cubo foi dividido dessa maneira. Então, como ele tem 3 centímetros, gente, eu estou dividindo aqui em cubinhos que tem 1 centímetro de lado. Ó. Cada cubinho desse aí, ó, tem 1 centímetro de lado. Ou seja, ele vai ter aí 1 centímetro cúbico, não? Tá certo? Então, ou seja, eu teria 9 cubinhos aqui nessa primeira camada, 9 cubinhos na camada do meio e mais 9 cubinhos na última camada. Então eu teria aí ao todo 9 vezes 3, 27 cubinhos aí, ó, nesse cubo grande aí, tá certo? Para a gente não ficar dividindo a figura em figuras menores, tal, a gente faz simplesmente uma conta, tal. Então você quer saber o volume desse cubo, o que nós fazemos? Ó? Multiplica as 3 dimensões. Então 3 vezes 3 vezes 3. Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então, esse cubo aí ó, tem 27 centímetros cúbicos, tá? Nós falamos assim, tá, gente? De uma maneira geral, nós falamos que o cubo ele tem a medida do lado aí, né? Ó, tá certo? Vou chamar do lado essa letrinha L aqui, ó. Então, ó, para saber o volume de um cubo, basta eu multiplicar aí os 3 lados, tá? Ou seja, eu fazer lado ao cubo, tá certo? Então fica como se fosse uma formulazinha aí para vocês, tá? Volume de um cubo é a medida do seu lado ao cubo, tá? Ou, para a gente falar uma linguagem matemática, né, mais legal, volume de um cubo é a medida da sua aresta ao cubo, tá certo? Fica como se fosse aí uma fórmula aí. A gente pode chamar aí de lado, pode falar aí a aresta, enfim, tá bom? Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um cubo como esse, ele tem todas as dimensões 10, ó, tá? E eu quero achar aí qual que é o volume desse cubo, tá? Vamos usar a fórmula aí agora. Então seria a medida da aresta desse cubo elevado ao cubo. Então ficaria 10 ao cubo, tá?
10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Então, o volume desse cubo seria 1000 centímetros cúbicos. Tá certo? Então tá aí, ó. Nós temos o valor do volume calculado aí pela fórmula. Simples, né, turminha? Bem fácil aí da gente determinar, tá? No caso do volume do paralelepípedo, né, a ideia é muito parecida, tá, gente? Só que o paralelepípedo ele é uma figura que ele não tem lados iguais, ó. Por exemplo, olha aqui, 3, 4, 5, tá? O paralelepípedo ele poderia até ter dois lados iguais, tá, gente? Mas, né, não os três lados iguais igual ao cubo, né? Então quando a gente vai falar de paralelepípedo, a gente já lembra de uma figura aí que tem os lados assim diferentes, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular aí o volume desse paralelepípedo. Então, a regra é parecida com a do cubo, só que aqui a gente costuma falar assim, ó, que você vai multiplicar comprimento, a largura e a altura, tá certo? Então você vai multiplicar aqui, ó, o comprimento dele, ó, 4 metros, a largura 3 metros, a altura 5 metros, tá? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então 60, nesse caso, olha a unidade que está aqui, gente, metros, né? Então se eu estou trabalhando as unidades em metros, então esse volume vai ser metros cúbicos, tá? Não se esqueçam que quando eu estou calculando o volume, ó, tem que aparecer metros cúbicos. Lembra que eu falei assim, né? Metros cúbicos ou centímetros cúbicos? Não, tem que aparecer o cubo, né, gente? Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula, né, ó, que a gente considera o cubo unidade de medida, tá? Ó. Por isso que as nossas medidas aí, ó, são cúbicas, né? Ó. 60 metros cúbicos, 60 centímetros cúbicos, enfim, tá certo? Pessoal, imaginem uma seguinte situação. Vamos supor que isso daqui, ó, é uma piscina, tá? E eu quero saber a capacidade dessa piscina, certo? Então, a ideia seria a gente calcular o volume da mesma maneira que eu calculei lá em cima, ó. A piscina ela tem um formato aí também de um paralelepípedo. Então eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, que nesse caso aqui seria a profundidade da piscina, certo? Então eu vou calcular o volume 9 vezes 5, 45, 45 vezes 2, 90. 90 metros cúbicos. Então essa piscina ela vai ter 90 metros cúbicos de água, a sua capacidade, ela cheia até a borda, né? Mas o que significa isso em litros, né, gente? Quanto que vale 90 metros cúbicos em litro? Ó, eu já comentei com vocês em outra oportunidade que o litro, 1 litro, ele é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Se vocês pegarem um cubo de 1 metro, pessoal, dentro dele, em cada aresta, vai caber 10 decímetros. Em 1 metro cabem 10 decímetros. Então a gente teria aí, ó, multiplicando as arestas, 10 vezes 10 vezes 10, 1000 decímetros cúbicos. Então, ou seja, um cubo de 1 metro cúbico, ele vai ter aí 1000 decímetros cúbicos, né? Ou seja, né, gente, já falei para vocês que o decímetro cúbico ele é igual ao litro, né?
Então, 1 metro cúbico são 1000 litros, ok? Então, voltando aqui ao exemplo da piscina, como deu 90 metros cúbicos, então a capacidade dessa piscina seria de 90.000 litros. Tá certo? Só fazendo um parênteses aí com vocês também, tá, gente? Tem o centímetro cúbico também, ó. 1 centímetro cúbico, gente, é o que a gente chama aí de 1 mililitro. Certo? Então, ó, quando você pega um, 1 litro, eu falei para vocês, ó, que tem 1000 mililitros, 1 litro, não é isso? Tá? O litro não é 1 decímetro cúbico, ok? E o 1000 mililitros, o que que é? 1000 centímetros cúbicos, certo? Então, vamos dizer, né? Você pega uma garrafa PET aí de 2 litros, né? Tá, 2 litros são 2000 mililitros. 2000 mililitros são 2000 centímetros cúbicos a sua capacidade aí, certo? Se a gente falar uma garrafinha aí de meio litro, garrafinha de água, meio litro de água são 500 ml, 500 ml, 500 centímetros cúbicos. Tá? A gente pode fazer essa comparação, né, ó, tá? Essa transformação aqui, como nós falamos, né, ó, de medidas de volume em medidas de capacidade. Normalmente, quando nós falamos volume, gente, nós vamos falar metros cúbicos, centímetros cúbicos, né, decímetros cúbicos, tal. Quando nós vamos falar capacidade, nós vamos falar em litros, em ml, essas coisas assim. Tá certo? Mas nós conseguimos fazer a transformação de uma na outra aí. Tudo bem, gente? Ok? Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí a respeito desse tema, tá certo? Próxima aula a gente vê mais algumas coisas aí para a gente finalizar e bons estudos para vocês, né? E até a nossa próxima aula, turminha. Um abração aí. Tchau, tchau.